Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu queria retomar com vocês o tema dano moral, que eu tenho falado bastante sobre esse tema. Outro dia eu conversei aqui com o magistrado Endel Lopes Barbosa sobre esse tema. Falei ontem com o Caivano sobre dano moral em condomínio, tá? E eu queria reiterar, como eu posso dizer, a necessidade que eu vejo do judiciário aumentar os parâmetros indenizatórios. Olha que caso interessante. E eu vou até colocar na descrição do vídeo, na minha página do Ius Brasil. Vou citar dois casos, tá? Um caso um pouquinho mais longo. O primeiro caso foi um artista plástico que foi contratado para fazer um trabalho para uma empresa, tá? E no final das contas a empresa optou por não pagar o valor que havia combinado com ele. Daí ele não autorizou a utilização do trabalho, tá? Ele não autorizou a utilização do trabalho. Ele havia cobrado 77 mil reais pelo trabalho intelectual dele. Daí ele não autorizou a utilização do trabalho. A empresa, o que ela fez? Ela usou o trabalho dele mesmo assim. Bom, o caso foi à justiça. E o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fixou uma indenização de 77 mil reais pelo dano material, tá? Que foi o valor que ele cobraria pelo trabalho dele, e mais 10 mil reais pelo dano moral. Daí volta aquilo que a gente tem falado, meus amigos. É assim, como diria aquele filósofo, cientista italiano, Baldassare di Castiglione, tá? Perdoando quem era, você está punindo quem não era. Virou negócio para essa empresa plagiar o trabalho do coitado, do artista plástico em questão. Isso não é possível, tá? Então, olha que coisa interessante. A gente teve aqui no escritório certa vez um cliente meu, daí eu não vou falar nomes, nem do cliente, nem das empresas em questão. E esse meu cliente havia sido contratado também para fazer uma obra de arte para uma agência de publicidade. Obra de arte essa que seria utilizada para um cliente dessa agência de publicidade, tá? Meu cliente passou o orçamento, a agência concordou com o orçamento, tá? E passou um tempo, a agência pegou e falou: olha, o teu orçamento foi de 10 mil, a gente pode pagar 2. Quer? Meu cliente falou: não quero. Não, mas a gente só pode pagar 2, você já fez o trabalho. Não tem problema, fica com o trabalho guardado no meu portfólio. Por 2 mil ele não sai da minha mão. A agência de publicidade em questão não se fez de rogada. O que ela fez? Ela alterou a cor da camisa do boneco da campanha. Sei lá, imagina que eu estou com uma camisa branca agora e você muda para uma camisa azul. Colocou uns fiozinhos a mais de cabelo no boneco e usou o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho, na campanha. Quando chegou para a gente esse caso, é assim, qual que é a previsão legal para isso? Primeiro, o processo seria movido diretamente contra o cliente que estava usando o material, tá? Então, assim, nós processaríamos o cliente da agência, não a própria agência. E segundo, sabe aquelas liminares que você vê chegar um oficial de justiça na porta de uma empresa para recolher todo o material promocional? Nós iríamos atrás de uma liminar dessas também. Quando eu vi o problema e eu vi que poderia ser muito sensível à empresa, eu peguei, liguei, consegui entrar em contato com o dono da agência. Falei com fulano, senhor dono da agência, sou eu, tal. Então, sou advogado, você não quer marcar uma reunião comigo? Eu tenho um problema muito sério, tá? Que envolve a sua empresa. E ele pegou, me ouviu com um tom meio de desdém, do tipo, ai, tá bom, qual que é o problema muito sério? Tentando fechar por telefone a conversa. E por isso que eu acho ruim às vezes, será que tudo vai se resolver telepresencialmente, né? Como é que ficaria uma questão dessas hoje? Essa é uma questão para o futuro. Eu virei para ele e falei: meu chapa, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou, desculpem, tá, se eu vou ofender alguém com comentário, com a piada, mas eu vou ser literal na piada que eu usei com ele. Eu virei para ele e falei: meu caro, eu não sou o advogado trabalhista
contratado pela secretária que foi assediada sexualmente por você na semana passada. O que eu tenho contra você é sério. Se eu fosse você, eu iria querer ouvir o que o Paulo Papini tem a me dizer. Daí ele pegou, veio até meu escritório, eu mostrei para ele inicial. Falei, olha, a gente vai propor essa ação aqui. Vamos sentar e conversar? E ele fez aquela reação tipo... Bom, resumo da ópera. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira pela manhã, nós fomos até a agência e saímos de lá com um acordo. Isso foi no ano de 2008 ou 2009, em valores de hoje de R$250 mil, tá? E alguém poderia falar, pô, mas você se aproveitou da situação da agência. Não, não foi não. Claro, eu sabia que já havia essa pressão, que haveria essa pressão do cliente contra eles, mas sinceramente, meus amigos, eu não me aproveitei da situação da agência, porque assim, se fosse para usar a ameaça de processo judicial como uma espécie de chantagem, se algum de vocês está pensando isso, eu ia pedir R$1 milhão. Eu ia pedir R$1,5 milhão. Que eles iam pagar R$1 milhão, R$1,5 milhão. R$250 mil foi o que eu achei justo. Tanto que assim, o advogado, ele pegou, na hora de me fazer a proposta, ele pegou e falou, ó, doutor, eu estou atualizando o valor, tal, que teu cliente pagou, vezes juros, correção monetária, então os R$10 mil, o que teu cliente cobraria. Eu estou atualizando o que teu cliente cobraria, vezes juros, vezes correção monetária, e eu proponho R$30 mil. Eu peguei e falei, olha, doutor, R$30 mil é antes do plágio. Né? Depois do plágio é complicado você pegar e falar assim, ah, não, mas que nem a história de delação premiada, entendeu? Delação premiada vale para o réu enquanto ele conta algo que o Ministério Público ainda não sabe. Depois que o Ministério Público tiver aquela informação, já deixou de valer. Eu virei para ele e falei, colega, não dá. Eu acho que o valor seco, o valor na época, dava R$180 mil, se não me falei a memória. Ele virou para mim e falou, e aí, o que você propõe? Peguei e falei, doutor, tenho duas formas de trabalhar. Eu tirei hoje o dia inteiro aqui para isso, então eu posso te falar o valor mínimo que eu aceito, tá? E essa reunião começa às 9 horas da manhã e acaba às 9h15. Ou eu posso te falar um valor lá em cima, que é o teto do que eu vou pedir na inicial, você vai jogar meu valor lá embaixo, a gente vai ficar nesse namoro. Mas assim, o valor mínimo que eu aceito, abaixo desse valor a gente não vai fazer acordo. O que você prefere, doutor? Você prefere encerrar a discussão rapidamente ou você prefere estender isso pelo dia inteiro? Mas vamos encerrar, me fala o valor mínimo que você aceita. R$180 mil. Ele achou razoável, a gente conversou depois, tá? Por coincidência, eu fiquei amigo desse advogado depois, e ele mesmo pegou e falou, não, o acordo foi muito razoável, tá? Fechamos o acordo, o pagamento foi feito em 5 vezes. Agora, o que eu quero dizer, meus amigos, como é que você estimula uma empresa? Porque a gente teve outro caso parecido também, só que daí quem plagiou foi o próprio departamento de criação da empresa. Quer dizer, não é uma empresa que contratou uma agente de publicidade terceirizada, não. É uma empresa que tinha um departamento interno de criação. Então, não havia o risco da empresa, de um departamento ficar preocupado com outro departamento. Era tudo a mesma empresa, era tudo o mesmo CNPJ, tá? É assim, como é que você convence alguém a fazer um acordo pré-processual, tá? Como é que você convence alguém a fazer um acordo pré-processual se o custo de uma ação judicial é mais barata a condenação judicial do que o acordo? Porque assim, provavelmente, se eu processasse aquela empresa, eu acho que pela jurisprudência da época, tal, estaríamos falando de uma indenização da ordem entre 25 e 70 mil reais. Para que você vai fazer acordo se a condenação da justiça é mais barata do que o acordo? O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Que de vez em quando eu vejo o judiciário falar conciliação, mediação, arbitragem, métodos alternativos de solução de litígios, direito quântico, blá 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 blá. Isso é tudo abobrinha, é tudo bullshit,
Sabe por quê? Porque assim, isso tudo não vai funcionar, isso tudo não vai vingar. Por que esse tipo de solução funciona nos Estados Unidos? Arbitragem, mini-trial, que são os acordos rápidos, é uma espécie de micro-julgamento. Por que tudo isso funciona nos Estados Unidos? Porque o acordo, a solução arbitral, a conciliação, a mediação, tudo isso representa um ônus financeiro menor que o processo judicial. Então vale a pena para a parte. Quer dizer, o americano não faz acordo porque, poxa, eu acordei imbuído do espírito da boa-fé, do respeito ao direito alheio. Não, ele faz acordo porque ele sabe que a conta vai ser cara, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui nesse canal. Eu conversei com o Dr. Wendel Lopes Barbosa, magistrado, mestre e doutor no tema, sobre a questão do Ford Pinto. Tá? Então, assim, enquanto o judiciário não acordar para esse tipo de demanda, para esse tipo de questão, esse tipo de demanda vai ser um circo, vai ser enxugar gelo, sabe? Amanhã eu condeno alguém que errou, e amanhã eu condeno aquele mesmo alguém de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Lembremos mais uma vez a frase do filósofo seiscentista italiano, Baldassare Castiglione: perdoando-se quem erra, pune-se quem não erra. E daí eu queria falar de outro caso aqui, e que eu acho pequena a indenização, tá? Um pai e uma mãe foram indenizados por um hospital público em R$250 mil cada, pelo fato de terem descoberto, após 33 anos, que seu filho havia se trocado por outro bebê na maternidade. R$500 mil. Para você saber que teu filho de sangue não foi criado por você. Com certeza aqueles pais se apaixonaram pela criança que eles cuidaram. Mas assim, o fato de você saber que aquele teu filho de sangue não recebeu seus valores, que eventualmente ele passou por sofrimentos na vida, quer dizer, que valor que paga uma agonia dessas? Que valor que paga uma agonia dessas? Desculpa, meus amigos, R$500 mil para essa indenização, para esse caso, é ridiculamente baixo. Eu já falei, eu tive um caso de um cliente meu, que era gerente de uma empresa de fast food, que foi agredido por um cliente da loja, e como a empresa se postou omissa, tanto no aspecto de auxílio psicológico quanto jurídico em relação àquele meu cliente, o juiz pegou, fixou no ano de 2002, em julho, e eu tenho documentado isso, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. O juiz fixou em 2002, no ano de 2002, no mês de julho, a indenização de R$50 mil. R$50 mil em julho de 2002 era nada mais, nada menos do que R$296 mil hoje. Daí você tem que se perguntar, meu amigo, o que é mais grave? Você ser maltratado por um patrão, ser humilhado por um patrão, ou você saber que você foi privado, que você foi alijado de 33 anos de contato com seus filhos, com o seu filho. Então, assim, por mais que pareça uma indenização saudável, salutar, não é. Não é. Para esse tipo de caso, criança trocada em maternidade e que se prolongou no tempo, em 30 anos, num período longo, nós deveríamos conversar em valores que deveriam partir de R$1 milhão. Deveriam partir de R$1 milhão, não menor que isso, tá? Então, meus amigos, o que eu quero falar, assim, o judiciário tem que acordar para isso, porque senão, se for barato, eu tenho um artigo também publicado no News Brasil sobre isso, não vou achar esse artigo hoje, mas depois eu coloco na descrição desse vídeo quando eu achar. Se for barato para alguém, praticar um ato ilícito, se for mais barato praticar um ato ilícito do que resolver o problema, seja através da mudança de uma forma de produção, seja através da celebração de um acordo, de uma mediação, de uma conciliação, o volume de processos judiciais no Brasil só tenderá a aumentar, tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Lembrando que hoje, 18h40, tá? Eu tenho uma live aqui com o Caivano, com o Márcio Gamberg e com o Guilherme Federico Piatiesi Ramos aqui no canal. Tá legal? Abração a todos. Valeu!